Vamos lá. Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Plenário 5. Vamos chamar de Plenário Tubers. Opa! É isso aí? Perfeito. Sejam bem-vindos a mais um plenário aqui. Eu junto sempre aqui com meu parceiro, camarada, professor, Dr. Valdemir Lucena. Lucena, hoje temos quem? Vamos lá. Hoje, o bicho vai pegar, hein? Sempre pega aqui. Aqui só tem estrelas aqui que passam todos os dias, né? Hoje nós temos o Dr. Luiz Antônio Saboia Luiz Chiaradia. Antônio, seja muito bem-vindo. Ele é advogado criminalista, atuante no Tribunal do Júri. E ele também é formado em Direito pela Unip, Universidade Paulista, em 2001. Logo, tem uma bagagem enorme, tá? Belezinha. E que a gente vai explorar. E junto com ele, quem que nós temos? Fala pra nós. Nosso querido amigo, parceiro, camarada, doutor Orlando Machado da Silva Júnior. E ele querido. Voltou, né? Porque o bom filho, a casa volta, né? A casa volta. Voltou por quê? Porque também tá bombando. Bombando com a gente aqui. Maravilha. 4 mil, 5 mil. É isso aí, vamos que vamos. É o cara. Bom, dispensa comentário, mas é advogado criminalista, atuante no Tribunal do Júri, né? Formado em Direito pela Universidade de Marília, em 1997. Terra de ricos, né? Marília é terra de rico, a gente sabe. Ex-presidente da 79ª subseção da OAB de Paraguaçu Paulista, né? Desde já, doutores, muito obrigado pela presença dos senhores hoje aqui. A gente fica muito felizes, né, com a vinda de vocês aqui. Extremamente feliz. É uma gratidão, uma satisfação tê-los aqui. A gratidão primeiramente, eu quero agradecer o convite para o retorno, que eu fiquei muito feliz daquela primeira participação. É isso aí. Fiquei feliz mesmo, porque vim falar de um tema que eu gosto, né? E pude aprender também. Aprendo com o podcast Plenário 5, porque eu assisti todos eles que vocês já postaram, né? Que legal. E quero dar os parabéns a vocês, que são meus amigos. E, além disso, pelo primeiro ano de podcast, né? Obrigado. E, claro, quero agradecer a presença do meu parceiro de júri, desde 2013, que é o Dr. Luiz Chiaradia. Que vai virar nosso amigo também. Já, com certeza. Com certeza. Quero agradecer também o convite e espero que eu possa contribuir com um pouco que eu aprendi ao longo desses 23 anos de advocacia que eu exerço, com esse podcast e puder auxiliar no que for possível. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu gostaria de perguntar para os senhores... Aí vem. Tudo perguntinha simples, né, e tal. Os senhores têm a essas alturas, né, da atuação dos senhores no Tribunal do Júri, os senhores têm algum ritual antes de fazer júri? Ou seja, os senhores rezam, pedem para alguma divindade? Como é que é isso? Ou só acredita aí na competência? Faz uma fogueira, faz um pena branca. Como é que é o ritual? Bom, eu vou falar da minha parte, né? A gente tem algumas manias, a gente mantém algumas manias. Uma das minhas manias é que eu uso sempre usei a mesma beca, desde que eu comecei no meu primeiro júri, que foi em 2010, se não me engano. Então, eu mantenho a mesma beca, uma coisa que eu não gosto de variar. Legal. Quanto a rezar, isso é uma questão individual, qualquer um faz a sua oração, mas assim, o básico é concentrar bastante, antes do plenário principalmente, e antes, a gente sempre fez isso, né, Orlando? Antes um dia antes pelo menos, a gente faz um brainstorm para ver como que vai evoluir, o que pode acontecer no decorrer do plenário, que é sempre uma surpresa. Entendi. Totalmente. E assim, eu já passo para o doutor, mas assim, você empresta a beca? Porque eu não sei, de repente alguém pede a beca, né? Aí você fica meio, ou você não empresta a beca? Não, eventualmente, muito amigo, eu posso emprestar. Muito amigo. Mas tem que ser uma pessoa que tenha mais ou menos a minha altura, porque senão... Doutor Orlando. É 2V, né? Vai e volta. Eu não tenho ritual, mas eu costumo não almoçar. Eu vou até o pessoal, geralmente a gente
Há muito tempo, eu já disse no primeiro aqui, que eu já não faço júri mais sozinho. Desde 2013, então, que eu conheci o Luiz, fiz um primeiro com ele, a gente praticamente de lá para cá, eu fiz quase todos só com o Dr. Luiz. Legal. E a gente tem sempre uma equipe, né, que colabora com os bastidores do processo, o estudo do processo. Bom. E a gente sempre vai almoçar. Minha mulher vai almoçar com a gente. Só que assim, eu vejo eles comerem e eu prefiro não comer. Talvez para ficar um pouco com mais de raiva, para o debate ser mais enfático. Sim. Empresta beca ou não? Se precisar, eu empresto. Eu empresto, com certeza. É difícil achar algum do meu tamanho que vai servir, né? Mas eu empresto, sim. Eu gostei que ele fez uma observação muito boa. Ele falou assim, minha mulher vai almoçar comigo, ou seja, está aqui presente, a esposa do Dr. Orlando, né? É bom salientar e falar da minha mulher, né? Não é assim? Sim, é sempre. Isso aí, muito bom. Essa questão de não comer, tem uma outra lógica. Eu também não como no decorrer do júri. Geralmente o júri começa de manhã e termina à tarde. Tem um intervalo para o almoço. Mas mesmo quando não é júri, uma audiência singular, normal, eu evito comer antes da audiência por causa da questão do sono. Entendi. Sempre que a gente come, a gente acaba ficando com sono. E isso atrapalha a concentração. Sim, claro. Então, eu também não almoço. Sim. Uma coisa que eu gostaria de saber de vocês é o seguinte, né? Onde se aprende júri e onde vocês aprenderam júri, né? Poderiam nos contar a fonte? Ou seja, olha, eu aprendi júri... Ele está perguntando se alguém fez curso com ele. Por isso que ele está perguntando se aprenderam com ele. Eu ainda não tive a oportunidade, mas eu quero fazer. Boa. Porque sempre, em tudo na vida, tudo que você pode aprimorar é bom. Sim, né? sim. E é um processo de autoconhecimento, porque o júri também é um autoconhecimento de quem faz. Sim, né? sim. Mas assim, eu fui meio cara de pau e talvez se eu não estou me gabando, mas talvez isso o advogado de plenário tem que ser. Eu fui fazer o primeiro júri da minha carreira, eu peguei meu AB em maio de 98 e fiz o primeiro júri em outubro de 98. Dei aquele golpe de sorte de principiante que deu certo. Boa. Então, assim, por que eu fiz isso? Porque eu assistia muito júri. Tá. Eu procurava não perder júris, ir atrás dos júris. Isso lá no interior, né? Em Paraguaçu Paulista, para que eu mando um abraço para os meus colegas de lá. Mas, assim, se você assiste, eu digo assim, se você assiste, você aprende duas coisas. O que você deve fazer com aquele que fez bem e o que você não deve fazer com aquele que não fez tão bem. Você aprende mais até. Sim. Então, assim, comecei dessa forma. Assistindo o júri. De lá para cá foram mais, se não... Eu acho uma grande escola assistir o júri. Sim, eu acho que é a maior escola. Porque, assim, quando você tem aquela aptidão natural para fazer o plenário do júri, existem eminentes criminalistas que não gostam de fazer júri. São bons advogados, são técnicos, fazem uma audiência singular bem feita, mas na hora, não sei, é uma coisa intrínseca deles. Sim. Eu acho que o do júri já é o contrário. Ele já gosta do júri porque ele nasceu para fazer. Sim. Né? E isso, ele tem que ter a humildade de saber que isso não quer dizer que ele vai ser bom se ele não se aprimorar. E eu acho que aprimorar assistindo é muito bom. Fazer curso, vou lá, vou ser seu aluno com o maior prazer. Que eu acho assim, que o advogado ele tem que se posicionar onde ele melhor se sentir, né? Sim, então não adianta forçar uma situação que ele não está minimamente preparado. Você pode preparado. pegar um eminente profissional do direito penal em qualquer área e que às vezes ele não se vai se sentir bem no plenário. Isso você respeita, isso não faz dele menos advogado do que o outro. A gente falava desde muito tempo que tinha advogados que eram muito bons na escrita e muito ruins na oratória. E vice-versa. Mas tá bom, e vice-versa. Mas tá bom, cada um aproveita o seu plus. Eu acho assim, o curso do júri eu acho que é legal por conta daquelas provocações, né, que você eventualmente tem, não só do professor, mas dos caras que participam, né? Cada aluno que vem ali levanta a mão, diz uma coisa e fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso e tal. Então acho que isso é muito rico. Eu acho que o curso é mais rico do que os manuais de direito relacionados ao júri que a gente tem atualmente, que são muito repetitivos, né? Então, o curso, eu acho que isso, o professor traz uma coisa mais, uma coisa mais viva e, às vezes, muito diferente dos livros. E o que eu acabei de falar, ou seja, o público, né? Eles trazem demanda que realmente são muito interessantes, né? Doutor, você poderia complementar? Sim. Bom, no meu caso... Bom, só complementando a questão da oratória, né? Na verdade, existe advogado mais tímido e advogado menos tímido. Sim, claro. O mais tímido, ele não gosta de fazer audiência, ele não faz sustentação oral e muito menos júri. Muito menos júri, perfeito. Isso não impede dele ser um excelente redator, um excelente escritor. Né? Mas com relação
como eu entrei no mundo do júri, primeiro foi sempre uma coisa que me atraiu. Eu sou do interior, sou de Botucatu. Quando eu era pequeno, adolescente, eu ia assistir o júri no fórum, que hoje é a Pinacoteca da cidade. Né? Eu gostava de ver, gostava de assistir. Quando eu fui para a faculdade, no primeiro termo da faculdade, teve um júri simulado, eu participei. Inclusive nós ganhamos, não era simulado, mas tinha. Né? E depois eu tive uma mudança na minha carreira, que eu trabalhei um certo tempo na Polícia Civil. Né? E durante esse tempo, evidentemente, eu não participei de júri, mas eu assistia, eu gostava, era uma coisa que sempre me atraía. E posteriormente, já advogando, alguns colegas que já militavam no júri, era uma outra fase, era antes da reforma. Entendi. Então, tinha leitura de autos, tinha uma série de coisas, e eu participei em alguns júris dessa forma, dando apoio. Aí, posteriormente, surgiu um caso, surgiu outro, e foi indo até encontrar o Orlando. Aí, dali em diante, a gente incrementou um pouco mais. Tá. Agora, assim, né, Pedro, mais como uma provocação, né, assim, evidentemente, parte de mim que tanto gosto de júri, né, mas é sempre legal fazer essa provocação, né. Para que júri se o cara poderia ser julgado pelo juiz togado e tal? Para quê? Que justificativa podemos trazer para quem está vindo, né, advogar, para quem está nos bancos. E para o leigo. E para o leigo também, né? O cara que está em casa, tipo, mas por que júri? Por que o juiz não julga? Então, por que o crime capital, né? Aqui no Brasil e em outros lugares, ele é julgado pelos seus pares e não pelo juiz togado, né? De direito, né? É o juiz de fato, é o cidadão, né? É uma coisa que é a garantia que o júri está instalado na nossa Constituição fez para que o cidadão pudesse ser julgado pelo seu par, justamente no crime capital. Por exemplo, o latrocínio, que não é crime contra a vida, vai ser julgado pelo juiz de direito. Uhum. E eu acho interessante ali uma participação democrática. Talvez não seja perfeita a forma como ele é feito. Sim. Né? Mas é muito interessante isso. Eu tenho algumas ressalvas que, por exemplo, vocês atuam no júri, vocês sabem que recurso de júri é complicado de você anular pelo mérito quando o recurso é da defesa. Sim. Porque o tribunal vem com aquela tese de que, aquele entendimento de que, entre a versão A e B, ambas defensáveis, optaram por uma. Mas eu acho que deveria ser mais fácil, eu sei que é soberano, mas acho que deveria ser até mais fácil e ser mais maleável o entendimento no tribunal, justamente porque quem julga é o juiz leigo, que não conhecia do processo até meia hora antes de começar o julgamento. Sim. Então, ele está muito mais propenso a erro, né? Sim. Então, assim, é muito importante para o advogado, penso eu, que você vá preparado para fazer esse júri, porque são 7 pessoas leigas que até o minuto anterior do início do trabalho não conheciam do processo. E isso é possível, pode acontecer, de que erre tanto para um lado quanto para o outro. Quando erra para acusação, o Estado é mais forte para assimilar esse erro. E quando erra para a defesa? Né? É verdade. Doutor? Bom, é uma questão histórica. Né? A gente pode citar vários exemplos. Tem um livro que eu queria recomendar, já foi lançado há creio que uns 20 anos, se chama A Fera de Macabu. Sim. Né? Ele conta a história do, acho que é Joaquim da Mota Coqueiro, se não me engano. Sim. Que foi o último homem branco executado, a pena de morte, quando ainda vigorava a pena de morte no Brasil, aí no Segundo Império, no Pedro II. Aliás, por conta do caso dele, que tio. jamais... Você sabia que era meu tio? Sim. Jamais se pôde executar um branco novamente, embora alguns escravos tenham sido executados. Sim. Essa é uma questão de... Existe um aspecto filosófico de diluição da culpa do erro. A gente não pode esquecer que, originariamente, o crime doloso contra a honra, não raras vezes, repercutia, quando vigorava a pena de morte, na pena capital do réu. Sim. Então, havia uma questão de dissolver, de diluir a responsabilidade no julgamento entre os pares, entre as pessoas iguais, e não ao juiz. Uhum. Sim. É uma coisa um pouco reversa. Né? Você não está atribuindo a responsabilidade para o homem técnico, que se erra é mais grave, porque ele é técnico. Sim. Né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. E o júri aqui no Brasil, ele é voltado exclusivamente para crimes dolosos contra a vida. Mas em outros
é uma forma de julgamento muito praticada em outros estados, né? Mas acho que o mais conhecido, até por causa da mídia, no cinema, na literatura, são os Estados Unidos da América. Sim. E lá você tem o júri tanto na área civil quanto na área criminal. Sim. Mas tem uma diferença fundamental entre o júri deles e o nosso júri. A diferença fundamental é que no nosso júri vence a maioria simples. E lá é só unanimidade. Sim. Né? Então, isso é que faz o nosso júri diferente dos demais. É verdade. Eu estive pesquisando sobre o júri, né? E o nosso júri é bem assim... É o nosso, não tem nada parecido igual. É um júri que... e vem, né? Desde o Império, né? E continua a mesma coisa, não mudou, né? Quer dizer, mudou, mas continua tendo a nossa cara. Não tem nada igual. Tem a reforma prevista desde 2010, né? Que para o júri passaria a ter 8 jurados. Uhum. Né? A reforma do CPP incompleto. Sim. Acho que ela está no Congresso desde 2010. Chegou lá e engavetou como tudo. Sim, né? sim. O que é importante é engavetar. Mas assim, eu me lembro disso, que eu cheguei a ler esse texto, que teria o julgamento ele é colegiado, os juízes de fato, que hoje são 7, né? Sim. E aí você faz a maioria. E que no caso seria de 8, com a possibilidade do empate, como são os julgamentos nos tribunais, prevalecer a tese defensiva, que seria ótimo. Sim. E Pedro, Sabe uma coisa que eu gostaria de perguntar? Lembra que nós tivemos uma convidada aqui? Sim. E ela falou ela faz muita transição entre Brasil e Argentina. E na Argentina, a questão das sentenças em que absolve o réu, lá não se recorre. São irrecorríveis. São irrecorríveis. E aqui são recorríveis. Doutor, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Quem julga é um humano, seja singular, seja o jurado no coletivo. O humano é passível de erro, né? Mas eu acho uma saída bem garantista, né? Absolveu, não há recurso da acusação. O Estado sempre é mais forte para assimilar um erro. Um erro contra 10 culpados, o Estado é muito mais forte para assimilar esse erro. Agora, um erro contra um inocente, qual a força dele para assimilar o erro da condenação injusta? Né? E, infelizmente, também não vamos tapar sol com peneira. A gente sabe que a gente tem um recurso ministerial de um júri que eu fiz com o Luiz, há uns 3 anos, que nós estamos brigando em Brasília já, 3 anos. Mas o réu foi absolvido, né? E o MP recorreu, anularam. E para você ver, no recurso da defesa, quando a gente tenta anular pelo mérito, é mais complicado de você anular. A gente vê que o tribunal olha sempre com um pouquinho mais pendendo mais para acusação. Quase todos eles, né? Não digo todos, mas aqui em São Paulo eu não tenho também, eu tenho respeito à decisão judicial, você não concorda com ela, mas tem que respeitar. Mas a linha do criminal do Tribunal de São Paulo, das câmaras do Tribunal de São Paulo, infelizmente, ela está muito mais para o punitivismo do que para o garantismo. E o puxadinho, né? Aqueles puxadinhos lá da Barra Funda, o que você acha desses puxadinhos? Qual é o puxadinho? Mas você tem que explicar o puxadinho. Como assim? Doutor, você já ouviu falar dos puxadinhos, não? Você O puxadinho. aos plenários? Não, no restaurante. Ele quer falar no restaurante. Tem uma área reservada para juiz e promotor. Então explica para ele. Tem uma área reservada para juiz e promotor. Escondidinhos. Na verdade, assim... Mas não é o prato escondidinho. Parece não ter relevância, mas tem sim. Ou seja, na Barra Funda, no restaurante lá, né? Aquele restaurante principal, tem um puxadinho que muita gente não sabe, né? Puxadinho. Mas é para o juiz, eles não estão se misturando com nós advogados, né? Quando eu soube disso, aí em protesto eu falei pro dono do restaurante, falei, eu vou ficar aqui sem comer... Ele não almoçou. Um ano. Só que ele não aguentou, que a comida é boa. Não é tão boa. Mas aí eu fiquei realmente esse tempo todo protestando. Vocês não acham que é realmente um caso de protesto? É um pouco caso com a gente? Alguns amigos disseram, Luciana, você vai ficar discutindo com isso e tal. Mas veja, eu acho que não deveríamos aceitar de forma tão tranquila isso. A OAB sabe disso, não está fazendo nada acerca disso, né? Vocês acham relevante discutirmos isso? Eu penso da seguinte forma, nós temos que ter uma equidade de armas, né?
isso não acontece, muitas vezes, porque existe a proximidade de um funcionário público com o outro, que pertencem a poderes distintos. Exatamente. Né? Mas isso aí já foi discutido, eu não me lembro, mas acho que faz uns 10 anos ou mais, teve um presidente do Tribunal de Justiça que resolveu tirar, aqui de São Paulo, resolveu tirar o Ministério Público de todas as instalações do Poder Judiciário. Eles tinham que sair para sedes próprias. Sim. Isso aí deu uma briga desgraçada. Eu não sabia, isso foi quando? Faz uns 10 anos, eu acho. Teve mesmo isso, eu não me lembro. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Que ideia maravilhosa. Pois é, mas ele foi criticado, inclusive, pela ordem. Pois é. Né? E não é só isso, tem várias questões complicadas. Por exemplo, a gente viaja muito, faz audiência fora de São Paulo, e muitas vezes a gente não consegue ter acesso, por exemplo, ao estacionamento. Né? Pois é, está bem diminuído lá, né? Às vezes você tem que ficar esperando na porta. Então, tem esse problema, mas eu não vejo que exista alguma movimentação, algum esforço da ordem para equacionar essa questão. Eu concordo também, não vejo esforço nenhum da ordem hoje para esse tipo de resguardo de prerrogativo. Se eu não estou vendo, já peço perdões antecipados. Porém, eu não estou vendo também. Agora, é um absurdo, né? Para comer em lugar disparado do advogado e do restante do povo, com todo respeito, é comida diferente, o preço é mais barato, mais caro, eles não podem... Peraí, casta, né? Infelizmente, tirando as honrosas exceções, muitos deles se colocam numas castas superiores. Nós estamos no Brasil... Na verdade, é a representatividade disso. Em disso. democrático sobre a Constituição de 88. Nós não estamos em país onde se é dividido por castas. Sim. E nós formaram uma casta aí, e que se acham melhores, e com todo respeito, eu conheço juízes, desembargadores que são maravilhosos, são justos, promotores, procuradores de justiça, mas... tem uns que se acendem a esse tipo de poder, da magistratura e do Ministério Público, com os poderes que a gente não pode dizer que eles não têm, porque de fato eles têm, mas não sabem lidar com isso. Né? Particularmente, eu sou indiferente se você quer almoçar do meu lado ou não. Né? Mas eu acho que a divisão... Sim. Né? Nós estamos falando com humanos. Essa diferenciação. Sim, essa diferenciação ela é absurda. Eu também não como lá, enquanto isso não se resolver. E ó, que para mim é mais difícil do que para você. Legal. Qual é o meu tamanho? Você acha que a tecnologia, né, ela tem... A gente falando de OAB, você acha que a tecnologia ela tem contribuído para esse distanciamento da OAB com a advocacia? Porque eu que sempre fiz parte da OAB de forma contundente mesmo, participei e não me arrependo, foi muito legal porque eu aprendi muito com isso. Participou, participa. E participo atualmente, mas não tanto quanto já participei, né? Você não acha que esse distanciamento, né? Porque aqui eu não estou querendo falar mal da OAB, eu estou falando uma realidade, ou seja, a OAB hoje ela está distante do advogado. Isso é o quê? Por conta da tecnologia, ou seja, você acha que a tecnologia está nos afastando de tudo ou não? É uma má gestão? Enfim, o que está acontecendo? Eu comecei há 27 anos. Talvez entre nós quatro. Eu também. Nós somos 24. E era diferente. Posso garantir que era diferente. Não está melhor ou está pior. Talvez seja melhor em algumas questões, inclusive da própria atuação da OAB em prol da classe, e talvez não esteja melhor em outras questões, seja pior. O que eu acho é que a entidade precisa estar disposta a se policiar e ouvir as reclamações de fato. Sim. Né? Porque é muito complicado. Olha toda a situação beligerante do judiciário que a gente está vivendo hoje. Não, eu percebo que os juízes, por conta disso, não estão mais tendo aquele cuidado, né, que deveriam ter. Não estão respeitando as nossas prerrogativas. Eu falo isso. Antes eu tinha mais... Isso é ruim para a sociedade. Para a sociedade. Porque quando o cliente me contrata, ele quer que eu seja grandão, né, para bem defendê-lo. Só que se eu não tiver uma garantia da OAB de que vai realmente me dar respaldo, eu vou lá pequeno advogar. Sim. Então, quer dizer, tem-se que refletir nesse aspecto, ou seja, advogado pequeno é aquele advogado que não tem a grandeza que a OAB tem que ter para nos defender. Você acha que eu vou lá dar minha cara para bater? Não, porque eu sou pequeno, vou apanhar. Eu concordo plenamente com você. A OAB não vai não, que eu não deixo. A OAB tem que se unir em prol de uma coisa chamada prerrogativas, que ela tem que ser, não tem que ter transigência. Exatamente. Prerrogativa é prerrogativa, não é minha, não é sua, do não cliente. A mesma coisa que a gente verifica
com relação à formação de casta. Né? A ordem também acaba entrando nessa... Então, eu imagino que, por exemplo, no interior, a distância da ordem para o advogado no interior é menor do que a distância do advogado Ela é bem para a ordem menor, sim, eu posso falar isso, Sim. de fato. Então, eu acho que isso aí também acaba afastando o advogado de um modo geral, porque ele não se vê representado, protegido, por assim dizer, pela sua entidade. Né? Então, ele aprende a sobreviver independente da entidade. A grande diferença, pegando essa linha que o Dr. Luiz falou, no interior, cidade pequena, de 50, 100 mil habitantes... Você sente o calor humano. Você sente porque o presidente da subseção... Tá lá, te atende. Você vê ele todo dia. Você tem audiência com ele ou com alguém do escritório dele todo dia. Talvez ele seja vizinho da casa do seu irmão, da sua irmã. Então, é muito mais próximo. Aqui a gente vê que tem uma... Não sei se eu vou colocar bem esse termo, mas... Parece que dá uma elitização, né? Óbvio que é importante o cargo de presidente da ordem. E tem que ser. Mas ele tem que ser importante no geral. Ele tem que ser importante enquanto presidente da ordem, que ele aparece para representação, enquanto presidente da ordem, que ele põe para quebrar na prerrogativa. Não só a parte boa. Quem quer o ônus, quem quer o bônus, tem que arcar com o ônus. O presidente não pode ser só... genérico, vamos dizer assim, atendimento dos advogados só nas épocas das eleições. Ele tem que ser isso de forma contínua no seu mandato. E sem contar também, eu acho que é uma coisa que a gente não deve esquecer, é que o cara se forma, né, e ele vem advogar sem saber da existência da OAB. Ele acha que a OAB foi só para dar a carteira para ele. Sendo que as faculdades... Eu não sei por que a OAB não vai mais às faculdades. Né? Luciano, na verdade, ele até sabe. Só que assim, vamos lá, vamos voltar aos bancos acadêmicos. Aquele estudante de direito que sabe da OAB, da existência e tudo mais... Ele trata a OAB como um glamour, ou seja, ele gosta dessas questões. Então, mas efetivamente ele não vai para trabalhar em cima do que realmente é necessário dentro da ordem. Por isso que eu acho que a faculdade, por isso que eu acho que a OAB... Eles gostam de ir lá tirar foto, olha, eu tô na OAB, agora mais, ainda mais agora com redes sociais. Mas aí a OAB deveria, sabedora disso, né? E as faculdades, especialmente no 9º e 10º semestre, né? Para dizer da necessidade dele conhecer dos seus direitos. Eu sou um exemplo disso, porque o Mário de Oliveira, que outro dia esteve aqui, né? Ele foi meu professor e te juro, você pode não acreditar, mas no 10º semestre eu não sabia o que era OAB. Ele foi lá, me deu uma aula na minha faculdade e eu fiquei sabendo o que era OAB. Tanto é que me formei e vim para a OAB, né? Se não tivesse aula com Você teve a sorte do Luiz Flávio Borges Durso, do Humberto Durso, do Nassif. Então você teve... Maravilhoso. Eu vi que ele também já esteve aqui. Recentemente esteve aqui, Dr. Durso, para que eu mande um abraço. Sim. Quando eu era presidente da Ordem em Paraguaçu, ele era o nosso presidente estadual. Eu já falei quanto a prerrogativas. Ali foi uma gestão do Durso enquanto a prerrogativas impecável. Fenomenal. Foi. Impecável. Eu como criminalista... Eram os homens de preto. Porque você tem a comissão, né? Sim. E geralmente quem atua para entrar com habeas corpus para trancar um processo indevido, etc., são aqueles membros da comissão. Eu não era da comissão, eu era presidente de subseção, mas ele me dava a procuração para que eu pudesse assinar e fazer em prol da ordem. Porque ele sabia, você está lá perto do problema. Né? Sim. Então, veja bem, não tinha o que reclamar. Aliás, assim, com todo respeito aos outros presidentes que já passaram, o Durso deixou muita saudade. Eu concordo plenamente com você. Sabe uma coisa que eu vou pegar um gancho aqui? Pela intervenção da Ordem dos Advogados, especificamente a questão do júri. E essa temática da questão da autorização prévia, da informação prévia para gravar em júri. A lei diz que não, né? Doutor, fala aí. Então, pela lei... a gente não teria nenhum impeditivo. Né? Mas direito administrativo funciona mais ou menos da seguinte forma, como um professor falava, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas agora está liberado, né? Falava isso. Então, agora em relação a gravar o júri, eu só faço uma pequena ressalva. E nesse ponto eu concordo, para tomar esse cuidado. A figura do jurado. Do jurado, né? sim. Se você
souber resguardar a figura do jurado, que está ali para aquele dia, que tem a vida dele, que não quer se envolver com nada naquele trabalho, além do mais que a Constituição garante também o sigilo, né? Sim. Tirando essa ressalva, eu acho que tem. Mas agora foi liberado, né, pelo CNJ Sim. e tal. A única exigência é você ter que avisar para o magistrado que você vai gravar, né? Que eu sou contra. Não, e se responsabilizar, não é só avisar. Sim, você vai ter que se responsabilizar pela divulgação. Isso é normal. Não era normal. A gente sabe também que é uma necessidade, mas sejamos aqui, não sejamos hipócritas aqui também. A gente sabe que também esse ponto específico é uma necessidade, porque assim, redes sociais é super, hiper exagerado. Então tem colegas aqui, muitas das vezes por autopromoção e tudo mais, abusam, extrapolam, ou seja, é um absurdo. Mas a filmagem tem um outro aspecto, né? Existe um aspecto de autodefesa do advogado. Que é a própria... Que é muito importante. Perfeito. Porque às vezes ele é emparedado. Porque às vezes há uma união clara entre o magistrado e às vezes o o debate não está sendo gravado a hora que o promotor ofende, a hora que o juiz faz uma coisa errada e aquilo não está sendo gravado. Mas isso existe? E aí, coloca em ata, pera lá, mas coloca em ata de que jeito, de que forma, né? O jeito arrumadinho. Que muitas das vezes não colocam. O jeito passado paninho. Que como é sempre, né? Que muitas das vezes não colocam sob a justificativa de estar sendo gravada. Então. Agora, eu sei que no Brasil nós não temos pena de morte, né? Mas, mudando completamente o que a gente estava falando, quem você quer matar? Você não acha que seria mais digno, né? Nós temos pena de morte do que mandar uma pessoa que matou a mãe, matou o pai, sei lá o quê, pro presídio para ficar lá 99 anos. Ou seja, o Estado vai gastar muito com esse cara, ele não vai aprender nada. Enfim, não seria um castigo, além do que se pode castigar mesmo, né? Doutor Valdemir, minha opinião, eu acho que em circunstância alguma se deve retroagir para se refazer a pena de morte. Seja para o pior dos piores. Porque, assim, a pena de morte, ela nunca vai ter reversão. Você concorda comigo? Não. E vai que um dia, entre tantos e tantos inúmeros... Irmãos Naves. Então, aí depois que executou, nunca vi ter que desexecutar. Levanta, de volta. Não, já teve um caso aí há 2000 e poucos anos, tiveram alguns casos. Só Lázaro e foi Jesus Cristo. Isso, então não vai ter mais. Então, assim, nós podemos, enquanto sociedade civilizada, não corremos esse risco. Ponto. Daí para frente, falar a respeito se as penas que estão sendo aplicadas agora e se o cumprimento das penas está sendo da forma correta, aí dá para discutir muito. Né? Porque, obviamente, quando você condena alguém que tenha 40, 50 anos de idade a uma pena de 100, ele está sendo condenado à prisão perpétua, vai morrer lá dentro. De certa forma. Né? Doutor. Bom, no Estado democrático de direito, você não pode admitir, de fato, a pena de morte. Porque o direito ele é exercido, não gosto da expressão operado, ele é exercido por humanos, e humanos são falhos. Né? Sim. Então, a chance de você cometer um erro judicial grave, como o citado é do caso dos irmãos Naves e outros tantos que a gente conhece, né? Seria irreversível. Né? Mas nós temos algumas questões. Né? Primeiro, não é verdade que não existe previsão de pena de morte no Brasil. Ela existe em caso de guerra. Sim. Né? E existem situações próprias, eu já vi algumas matérias sobre isso, que lá nos Estados Unidos, onde a pena de morte é amplamente tolerada, se não permitida, inclusive, há presidiários que foram condenados à prisão perpétua e que preferiam a comutação em pena de morte. Uhum. Né? Por uma questão... E aí acabavam recorrendo ao governador por questão humanitária. Não me parece que nenhum caso tenha sido deferido. Tá. Mas é para se entender, o sujeito sabe que ele não tem, que ele chegou ao fim da vida dele. Dali para frente vai ser só sofrimento, tal. Mas a gente precisa entender algumas questões peculiares, né, sobre a possibilidade ou não da recuperação do preso. Acreditar no ser humano. E acreditar no sistema prisional. Sim. Que isso é um problema. E qual conselho, né, você que principalmente faz muita sustentação oral, né, lá no Tribunal de Justiça, qual conselho você daria, né,
ao advogado que pretende fazer isso? Como ele deve se portar? Quais são ali enfim, o comportamento adequado para um advogado que vai fazer sustentação oral relacionada ao júri hoje? É assim, cada um tem seu estilo, tá, né? E como o Luiz falou, um é um pouco mais enfático, outro é mais retraído, e assim por diante. Usa todo o tempo, os 15 minutos ou não? Depende. Eu acho que se você fez o trabalho anterior de distribuição de memoriais, já ter conversado com o relator, com o revisor, com o terceiro, eu acho que às vezes nem é natural que você nem use todo o tempo. O desembargador lê essa distribuição Doutor antecipada? Valdemir, eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela ausência. Eu tenho aí nesses 27 anos de carreira uns bons casos que eles nos ouviram e leram o memorial antes. Legal. Eu tenho um caso impressionante no TRF, não era relacionado a júri. Às 7 horas, às 15 para as 19, às 18h45, eu fui no terceiro desembargador federal. Esse desembargador federal já tinha sido juiz federal naquela cidade onde tinham se passado os fatos. Conversei com ele, falei, o senhor foi juiz lá, mais ou menos esse problema aqui. O senhor teve alguma noção, foi mais ou menos contemporâneo à sua época. Sim. O senhor sabe quem é quem? E no outro dia ele pediu vista. E ele veio com um voto vencido que deu o infringente, que depois o voto passou a ser vencedor. Então, quer dizer, você vê como que... Pode ser que tem uns que não vão nem te prestar muita atenção, outro está falando no celular, mas tem, às vezes, se pecar, peca pelo excesso, Sim. jamais pela omissão. E você, doutor? Eu tive 2 oportunidades na minha carreira, que são oportunidades realmente difíceis de se presenciar. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. 2 questões criminais não eram do Tribunal do Júri propriamente dito, mas eram questões criminais. Nessas 2 questões, aconteceu um fato inusitado. Depois de eu fazer o uso da palavra, fazer a sustentação das razões dos meus clientes, que vem o voto. Sim. Né? E nesses 2 casos, o relator resolveu retirar o processo de julgamento para reanalisar o voto que ele já tinha feito. Olha. Então, é muito importante você exercer. É muito importante. Né? Principalmente no direito criminal. E no direito civil também. Sim. E não raras vezes, quem é criminalista, que tem uma tradição oral mais sólida, mais definida, acaba sendo contratado por escritórios civilistas para fazer sustentação no tribunal, por conta disso. Nós temos casos aqui de vários colegas, inclusive o professor, o doutor Eugênio Malavasi é um dos, que é muito contratado para esse serviço. É vizinho do nosso escritório ali, pelo menos, às vezes que ele está em São Paulo, que ele também trabalha em Santos. A gente vê ele quase que toda semana aí passando, tomando café. Ele esteve aqui com a gente, ele é amigo nosso, muito... E está sempre no tribunal, sempre que a gente vai no tribunal, está ele lá. Sim, ele sempre está lá, ele era um assíduo frequentador das sustentações orais e ele faz o trabalho dele de uma forma muito brilhante. Muito. Né? Ele, como pessoa, é maravilhoso também, um cara super gente fina. Agora, vem cá, o desaforamento seria um instituto obsoleto? A gente pode tirar isso deveríamos tirar porque não funciona mais? O desaforamento... Por conta da tecnologia, como é que funciona isso? Eu quero ir para, sei lá, para o Acre, fazer lá. O desaforamento é uma permissão legal, né, de que numa determinada situação específica, lá pelo 427, 428 CPP, quando tem, por exemplo, problema de imparcialidade, né? Parcialidade, né? O jurado pode ser parcial, ou a tese da acusação, ou a tese da defesa. Quando há risco ali, tem o rol ali desses artigos que diz que você pede o desaforamento no tribunal, não para o juiz. E aí eu acho assim, deve ter a possibilidade, mas ele também não é aplicado de qualquer forma. Você tem que, por exemplo, no caso da suposta parcialidade, do clamor ali que pode beneficiar tal ou qual parte, o tribunal vai analisar, vai dar o direito ao contraditório, a parte que não quer eventualmente que se desafore. Eu me refiro mais à população, né? Que vamos lixar, quebrar o fórum nesse dia. Mas exatamente isso que está se falando. Sim, também. Você às vezes não tem estrutura. Até o doutor Rafael Bernardes, isso acontece muito nas cidades pequenas, amigo menores. Nosso lá do interior, ele esses dias colocou essa discussão comigo, né? Eu acho que é importante ter, mas não pode usar de qualquer jeito, né? Sim. E aí eu acho assim, da forma que está indo, funciona. Mas tem que comprovar. É como qualquer instituto, ele tem que ser bem justificado. Como foi dito, as razões que
podem levar ao desaforamento, geralmente guardam relação direta com comunidades pequenas. Sim. Que pode haver, e a gente sabe, uma comunicação entre os jurados e a acusação, ou a defesa, né? Ou ao réu. Né? Sim. Então, eu não vislumbro a possibilidade de abolir esse tipo de instituto. Né? E eu acho, como o Orlando falou, eu acho que do jeito que está, do jeito que funciona bem. Legal. Que deve ser a exceção, não a regra. Com certeza, porque também é importante que aquela comunidade, quanto mais próxima do local dos fatos, do sítio dos fatos, sejam os que possam julgar, né? Sim, claro. Porque se a ideia é o povo julgar o povo, é melhor que o povo que conheça ali o que está acontecendo. Né? Os pares de verdade, né? Os pares mais próximos. Legal. O pior é quando aparece 3 jurados lá que são inimigos fervorosos do réu. Eu já tive um caso de recusar jurado, porque eu tinha feito as 3 recusas, né? Uhum. Lá em Paraguaçu Paulista, né? Eu tinha feito as 3 peremptórias. E eu, fulano que estava lá, não tinha absolutamente nada contra ele, mas eu era inimigo do pai dele. Putz! E eu falei, não vai sortear, não vai sortear, não sorteou. Vai. Sorteou. Aí eu... Bingo! Silêncio, recuso. Filho do meu inimigo. Ele, na hora, o juiz já falou, o senhor tem que justificar agora. Porque o senhor já disse, eu falei, eu sou inimigo do pai dele, né? Tipo, não dá pra pôr o cara aí. Olha, e aí? O juiz acolheu. Legal. Agora, isso é o que se espera. Na verdade, fez correto. Não, na hora. Não tinha como eu me permitir fazer o júri com aquela pessoa ali. Agora, eu queria perguntar para vocês o seguinte. É mais uma provocação, mas tem muito sentido, né? Eu queria saber o seguinte. Quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno? O promotor que acusa sem certeza? Ou o advogado que também defende sem certeza? Ou todo mundo vai ser perdoado pelo Criador? Eu prefiro entender que o perdão é a solução. Né? 2. Até porque, dentro de uma tradição milenar, né, que já tem mais de 2000 anos, em tese, o Filho de Deus foi executado para purgar o pecado de todo mundo. Sim, senhor. Então, a gente tem que entender que o papel do advogado, o papel do promotor, o papel do juiz, eles são papéis de atribuição momentânea, embora seja a profissão deles. Eles não defendem o crime praticado. Sim. Nem tampouco. A questão ela é sobre o direito do indivíduo e o direito do Estado. Sim. Até onde vai o direito do Estado, até onde vai o direito do indivíduo. Então, não vou falar que todo promotor deva ser incinerado no fogo do inferno. Viu que você falou? Você falou no mármore do inferno. Mas grande parte deles pode ficar um pouquinho. Pode ficar um pouquinho lá. Uma semana? Para escaldar um pouquinho. Eu diria o seguinte, ficar no ponto. Que deve ir para o inferno e sem perdão aquela autoridade pública que fez uso do cargo, do investimento, para não fazer justiça. Seja para acusar com ódio, seja para não pôr limite na acusação em relação ao fato que está sendo julgado, seja por negar tudo que é direito do réu dentro de um processo legal e permitir tudo que o promotor pede, sabe? Seja o advogado subserviente que se cala quando ele não pode se calar, porque ele não vai calar só a voz dele, ele está calando a voz do réu, Sim. certo? Essa turma toda, com o AB, sendo do MP, sendo da magistratura, que vão todos eles para o inferno. Porque você vai falar em operar o direito, juiz, promotor e advogado opera o direito que você quer chegar na melhor justiça possível. Sim. E quem militar contra isso, esteja de beca, de cordão preto, de cordão vermelho ou de toga com cordãozinho branco, vão tudo para o inferno. Não deve estar fazendo isso, vai fazer outra coisa. Não, mas eu concordo. Porque, na verdade, assim, não é por conta do cargo, não é por conta que você é um promotor de justiça, em que você tem a principal função, efetivamente, trazer a pedido da condenação, mas não quer dizer que você não possa mudar conforme as provas, os debates que vão ser
Nem não é todo réu não é porque culpado, exato, e não é, nem toda a culpa é do tamanho que a acusação não é diz. porque veio um fato, exatamente, Certo. não é porque veio um fato para Que é do você E em júri que tem você não muito possa abuso. alterar. Em júri tem muito abuso de acusação. Tem. O promotor coloca uma qualificadora ali que todo mundo vê que não é. E ele sabe, ele viu sabe que não é, mas continua, Mas porque continua. é o orgulho, Mas, o então, ego, é vaidade. Agora tem promotor que Não, vê não, a isso gente- no plenário. Ele age de acordo com a política da instituição dele. Mas Às aí vezes- não é uma política de instituição, porque Pois é. se diz que é fiscal da lei. Se a lei fala de uma forma e a maioria das vezes é taxativa, então sai daquele O que não se jeito. pode admitir é que o sujeito faça isso por prazer, né? Que ele Lá está, haja vá pro de inferno. forma recorrente, né? Aí eu sou autoritário, eu sou a Câmara de Gás, eu sou... Sim. Então ele não, Mas- então ele não serve para a justiça. Mas eu já tive caso lá que eu fui falar com o promotor antes de fazer o júri, né? Aí o promotor falou, doutor, hoje eu estou muito afim de condenar, não quero nem saber. Pois eu vou é. pedir a condenação. Que era caso pra gente discutir. ali. Eu quero aqui, fazendo justiça, me permitindo, não perder o último júri que eu fiz agora em setembro aqui. Você assistiu, deu a honra Sim. lá de assistir. Uhum. Chegamos num acordo. Sim. O promotor veio, primeira proposta que ele fez, eu tinha aceitei, falei com o réu e dei o direito do réu aceitar ou não, porque isso ele quer justiça, eu também quero, mas o meu primeiro parâmetro é a liberdade dele. E aí acabamos fechando um acordo, depois o juiz não falou que aquele tipo de acordo eu não poderia recorrer, e aí falei, então vamos fazer o julgamento, e aí o promotor veio e melhorou a proposta do acordo, Sim. e não foi injustiça, uma pessoa foi uma tentativa de homicídio, ele foi condenado, mas o regime é aberto, e a gente também não entrou com apelação, e o que eu queria, que ele não fosse preso, não fosse sair de lá algemado, não fosse cumprir uma pena maior do que ele merecesse. E antes disso, eu falei para ele, fulano, que era o cliente, o réu, né? E esse júri, esse foi um dos últimos 10 anos que eu não fiz o doutor Luiz, que o doutor estava viajando. Eu fiz com o pessoal de Paraguaçu, João, a doutora Beatriz, o doutor Joaquim, que é nosso sócio aqui também em São Paulo. E deu tudo bom. Mas o promotor, esse tipo de promotor, esse tem que ser elogiado. Sim. Porque ele viu que ele poderia também bater o pé e acabar fazendo uma injustiça. Hoje, a pessoa, há 11 anos foi o crime, a pessoa só trabalhou de lá para cá, a pessoa gera emprego, tem ex-mulher para cuidar, tem filhas para cuidar, vai tirar esse cara que está indo tudo bem hoje para pôr ele 6 meses no regime semiaberto lá. Quer dizer, vai estragar aquilo que está funcionando? Sim. E o promotor teve essa visão. Sim. Então, quando age assim, vai para o céu. Sim. Muito bom. O primeiro júri que eu fiz, Ah. antes de começar o plenário, o promotor me chamou de canto, uma promotora, me chamou de canto falando eu vou reconhecer a legítima defesa, que era a minha tese. Só que tinha assistente de acusação. E o assistente de acusação tinha sido meu professor de processo penal. Pois, Mas nós ganhamos. Né? legal. E aí foi a primeira vez que eu entendi o quanto era importante você explanar bastante sobre a prova técnica. Perfeito. Né? Ele usou de um artifício, vamos dizer assim, desleal. Né? Ele, no velório da vítima, ele abriu, ele era parente, o assistente de acusação era parente, ele abriu a camisa da vítima. Acontece que a vítima tinha sido submetida a um exame necroscópico. Eles abrem o corpo Sim. e dão aquela pontuação grossa, né? Mal feita, né? De cadáver. E ele tirou foto e ele exibiu isso no júri para dizer que tinha sido a facada que o meu cliente tinha desferido. Nossa. E eu tive que explicar para os jurados que ele estava mentindo, que não era isso. Né? Então, é muito importante ter a noção, para quem vai exercer o tribunal do júri, é muito importante ter a noção da prova técnica. Tem que saber de calibre de arma, de funcionamento de arma, de tipo de faca, de tudo que envolve o crime em si, principalmente o crime de homicídio. Pois é, uma coisa que eu defendo, assim, eu acho que o cara que faz júri, né, ele tem que entender de tudo, né? De poesia, de economia, de tudo que envolva a humanidade, de balística, né? Porque você vai estar defendendo ali um ser humano, né? Mas é como o doutor falou, é uma questão técnica, porque a questão técnica é que vai conseguir provar de uma maneira mais tranquila para o leigo, falar para o leigo, para ele conseguir entender. Não mas a o que forma eu estou enfatizando mais é a coisa do explorar humano, né? Porque a gente no júri, eu percebo que a gente tende a ser
muito matemático, né? Muito técnico. E eu acho que tudo bem, isso funciona, né? Mas como a gente vai estar falando com jurados, dona de casa, pessoas assim que não tem lá, né? Enfim, grandes formações e tal, eu acho que a gente às vezes até ganha o júri quando você se debruça um pouco mais sobre a existência humana, né? Filosofando, né? Falando puxa, né? Por isso a cultura geral ela vai permitir você se comunicar melhor com o jurado. Sim, sim. Porque não tem um diálogo. Pois é. Um monólogo. É um monólogo. Né? Então, esse monólogo tem que cercar todos os lados. Mas quando eu falo da prova técnica em si, é porque eu percebo, inclusive no Ministério Público, uma grande deficiência nisso. Ele não sabe, muitas vezes, que aquela arma faz aquilo, ou que tem aquele efeito. E ele fala uma coisa para o jurado toma aquilo como verdade absoluta, porque afinal foi o promotor que disse. Que fica ao lado do juiz. Sim, que fica ao lado do juiz. Teve um júri que nós fizemos, que era o júri de uma cidade pequena, mas foi um júri importante, que nós ganhamos, inclusive, e teve uma questão, que era um duplo homicídio. Né? Então, tinha uma questão de duplo homicídio duplamente qualificado, então tinha uma questão muito complexa sobre a prova técnica. E no final brincaram, eu não sei quem que soltou isso, publicaram isso na imprensa local, e um dos advogados, no caso era eu, tinha pertencido ao Ministério Público. Porque como é que ele sabia dessas coisas? Você lembra disso? Quer dizer... Bom, é melhor pertencer ao Ministério Público do que ao PCC. Porque... Agora, eu queria saber o seguinte, quando, né, o juiz manda o jurado levantar lá, né? E ele levanta, aí o juiz olha para você e fala, doutor, o que passa pela sua cabeça, né? Quer dizer, o que vai te fazer escolher ou não escolher aquele ser humano ali, né? É claro que aí eu estou tirando as coisas objetivas, né? Eu estou tentando que você passe o seu subjetivo acerca disso, né? Uhum. Se você vai querer jurados porque o seu cliente teria matado uma mulher, você não vai escolher a mulher. Não estou falando disso. Estou falando de outras subjetividades. Ou seja, o que você pensa quando esse outro ser humano... O que faz escolher? O que te faz escolher esse cara? Bom, primeiro o terreno, onde está sendo realizado o júri. Né? A gente tem que entender como que aquela cultura funciona. Né? Então, é bom sempre você ler um pouco sobre o local, saber como são as pessoas do local. Perfeito. Que muda muito. Mas tem até as questões objetivas, muito. Por exemplo, se o seu cliente pertence a uma determinada minoria, e você percebe a minoria então passa a ser em tese. Tende a ser persona grata para você, né? Tende a ser... Tá. Sim, aí... Se não é, né? Tem essa questão, nós estamos falando de um feminicídio, evidentemente não é o ideal que seja mulher. Por exemplo, o réu é um negro, aí levanta o negro lá, você já... então eu vou escolhê-lo, é isso? Então, isso seria racismo, na verdade. Seria racismo? Mas não é bem por isso, né? É uma questão que você tem que olhar aquela pessoa e ver se aquela pessoa... ela pertence à mesma... Sim. Sintonia. Não só questões éticas, questões... Então a gente está falando de uma coisa subjetivíssima. Ultra subjetiva. E a gente pode errar muito, inclusive, sem querer. Escolher jurado numa cidade de interior é diferente de escolher jurado em São Paulo, porque, embora sejam professores, sejam bancários, sejam comerciantes, sejam trabalhadores... a vida ali é diferente, né? Talvez, somente talvez, mas quase sempre é assim. Alguns parâmetros, sabe? De uma vida interiorana é diferente de uma vida de capital. Você está entendendo? O jurado da capital, ele atua muito mais do que o jurado do interior. Você está entendendo? Porque ele já viu coisas muito piores do que você vai julgar aquele dia. Então, às vezes, ele vai entender aquele caso de uma forma um pouco mais branda para você. Entendi. Você está entendendo? Então, assim, é subjetivo mesmo, né? Diga a defesa, o negócio vem ali. Óbvio que você tem o direito de ter analisado ali os nomes dos jurados da lista de jurado anterior, e a gente procura fazer isso.
e tentar a melhor escolha possível, né? Mas, assim, o coração e a mente humana, não tem como a gente... Sim, claro. Né? Mas a gente ainda tenta, né? Em suma, errar o menos possível. Errar o menos possível. Está dentro de uma margem de erro menor possível. Doutor Luiz, e a figura do jurado profissional? Benéfica ou não? Eu não acho muito benéfica, não. Porque, infelizmente, as pessoas tendem a criar arquétipos e ídolos, né? E, principalmente em comunidade menor, o promotor é uma figura que se destaca muito. Sim. Então, é muito fácil a pessoa não digo apaixonar, mas se afeiçoar pelo promotor. Então, não vejo com bons olhos a pessoa, até porque, vamos combinar uma coisa, né? Para o advogado, ele faz porque ele gosta, é a profissão dele. Sim. Mesma coisa do promotor. Não é a mesma coisa para o juiz, que eu acho que o juiz nenhum gosta, porque ele quase não tem participação no evento. Né? Mas, tirando o advogado e o promotor que estão lá para duelar, para defender, né? Para esgrimar. Pensei que ele ia chamar o juiz de Samambaia, não? Não é isso. Não, mas a verdade é que é um procedimento extenuante. Todo mundo sai cansado de lá. Sim, claro. Então, a pessoa que gosta de fazer aquilo, ele tem que ter alguma motivação. E raramente vai ser assim, eu vim aqui para perdoar, eu vim aqui para perdoar, eu vim aqui para perdoar. Não. Em geral, eu vou lá para botar esse cara na cadeia. Condenar, né? Então, não vejo com bons olhos isso aí, não. Eu sei que a gente já falou, né, assim, en passant, né, mas eu acho que por ser tão importante, a gente poderia retomar um pouco assim, né? Eu queria saber de vocês o que vocês acham atualmente, especificamente das prerrogativas do júri, né? Ou seja, quando vocês estão fazendo o júri, vocês sentem a necessidade, ou já sentiram, ou já precisaram das prerrogativas da OAB? Atualmente, como está isso? Né? Porque assim, a gente vai fazer júri, a gente sabe de antemão que aquele juiz é respeitoso, aquele promotor, não sei o quê. Vocês pedem para a OAB um acompanhamento? Vocês acham justo fazer isso? Como é que passa isso pela cabeça de vocês? Olha, eu posso dizer o seguinte, eu acho que quando é necessário é muito justo pedir sim, porque a ordem está lá também para isso, certo? A ordem enquanto instituição é muito mais forte do que você enquanto um membro da instituição. Sim, claro. Embora você está ali no plenário do júri ou e é para isso que ela existe. E é para isso que ela existe. Para isso que ela existe. E em qualquer outra tribuna com a imunidade que você tem para estar ali, né? Óbvio que você também não pode abusar, né? E eu concordo que às vezes há excessos também do nosso lado. Agora, a gente procura ir para um tribunal do júri sem estar armado, de coração limpo, né? Sem problema de ser contundente, de ser enfático. O Luiz e eu sou mais briguento dos dois. Ele é o cara que é mais... que também briga, mas ele é mais o político, quando precisa ser. Tem hora que não dá para ser, né? E então, essa parceria vem dando certo? Por quê? Porque, assim, até uma vez eu vim fazer um júri aqui em São Paulo, ainda estava no interior, né? E tinha mais colegas no meio do processo, e aí o Luiz falou assim... O Orlando, se tiver que brigar, deixa que ele briga. Mas, assim, é uma troca de papel, né? Uma divisão de papel ali. Agora, eu não entro lá para aquela ideia de eu ter que precisar chamar o OAB. Tá. Mas eu entro lá de que se eu precisar falar alto, se eu precisar dizer para o promotor, quer sair no braço, a gente desce e sai, depois a gente volta, ou um só volta, o que estiver mesmo machucado. Mas é verdade, o que não dá é para aguentar deslealdade. Sim, claro. Porque a força que a acusação tem dentro de um processo penal ela é infinitamente maior do que... Aí vem com deslealdade, não dá para aguentar deslealdade. Na pior das hipóteses, pega, o réu já entra guarda a maleta, né? vai embora. O réu já entra condenado. O juiz que aplica a multa que tiver que aplicar. Nós tivemos uma situação que, no fim, não precisou mesmo da intervenção da prerrogativa, mas, no primeiro júri que nós fizemos, o que aconteceu? O Conselho de Sentença se reuniu, foi feita a apuração e nós ganhamos. Né? E... O que acontece? O promotor entendeu que houve um erro, porque o juiz, o jurado, ele reconhecia do crime, reconhecia a autoria e absolvia o réu.
certo? Sim. Né? Então, o promotor sim surgiu e Como falou, assim? não, como assim? Precisa dissolver e fazer de novo, porque ele precisa... Imagina! Aí o Orlando... Assim, a gente chegou a pedir a clemência. Então, quando você levanta negativa de autoria, e aí você só faz negativa de autoria, Sim, única e tese. aí ele acolhe a autoria e absolve no terceiro, se você não pediu a clemência, você, em tese, está errado mesmo o julgamento. O jurado teria que absolver lá na autoria. Sim. Mas porque não houve uma tese explícita, quando não há, por isso que nós até orientamos. Quando é negativa de autoria, usa os 5 últimos minutos para pedir a clemência. Legal. Aí o promotor disse que, mas nós tínhamos pedido a clemência. Daí eu falei assim, se o senhor pode votar de novo, mas o senhor vai votar sozinho, que nós estamos indo embora. Se o senhor Nós quiser... vamos correr para a sala do presidente da ordem. Aí ele Deixa eu falou só assim, fazer uma pergunta, Luciano. Só para... Estamos já com o tempo bem escasso, né? A gente deveria fazer o bis dessa conversa aqui, nesse debate. Mas pegando o que nós falamos da questão da ir ou não ir para o júri armado, desarmado, mas quando ocorre a ofensa, a questão, o Instituto, a figura do desagravo, funciona, doutor? ela deve funcionar moralmente. Na prática, funciona quase nada, né? Talvez, sei lá, eu vou entrar com uma indenização contra o Estado porque aquele juiz, aquele promotor me ofendeu. Também, e foi caso até da minha instituição me desagravar. Também, se você for um advogado notório, você consegue em 15 dias. Se não, é 15 anos. Então assim, as coisas precisam melhorar. Muito. Doutor Coduna? Eu acho o seguinte, isso aí só faria sentido, pleno, se porventura a acumulação de desagravos impedisse o juiz ou o promotor que vive vociferando contra o advogado de um dia ingressar, como era o caso do ex-ministro Joaquim Barbosa. Que a princípio a OAB do Distrito Federal negou ele conseguiu. Mas eu acho que nesse sentido faria sentido a pessoa ter uma conduta contrária ao exercício da advocacia durante toda a carreira pública dela. Depois ele quer se tornar advogado. Então eu acho que não teria coerência, né? Doutores Luiz Antônio Saboia Chiaradia. Agora eu falei correto. E doutor Orlando Machado da Silva Júnior. Olha, muito obrigado. Espero que possamos, né, em breve... Para a gente estar aqui novamente discutindo acerca desse tema que é tão... Na verdade, que o doutor Orlando é tris. Não é mais bis, o bis já é hoje, né? Já é hoje. É o tris. Mas assim, para falar dessa área que é tão apaixonante, né? Eu acho que o advogado que faz júri, ele é um ser humano iluminado, né? Ele é um cara sem bloqueio, porque imagina, uma pessoa bloqueada, ela não tem condição nenhuma de defender um ser humano que esteja sendo acusado, às vezes injustamente, né? Mas mesmo que não seja injustamente, ele tem que ter uma defesa contundente, né? E certamente cada um de nós que estamos hoje aqui discutindo, falando sobre o júri, é porque nós gostamos e sabemos fazer, né? Então a gente quer agradecer muito a presença de vocês, a existência de vocês, para que tenhamos aí um tribunal do júri sempre grandioso e bem representado, na né? defesa forte. Então, obrigado pela presença de vocês. Eu vou passar a palavra para vocês rapidinho. Considerações finais, para doutor Luiz, finais. Por gentileza. Bom, para quem está começando e quer atuar no tribunal do júri, assista júri. Sim. E não tenha medo de participar. Exatamente. Mas estude, porque senão vai ser devorado. Opa, não tenho dúvida. E por fim, agradecer ao convite e dizer que eu gostei muito de participar. Obrigado, viu? Eu só vou agradecer mais uma vez. É uma honra para mim estar aqui com vocês e ao lado de um dos meus grandes parceiros de júri. Que legal. E quero dizer para vocês, o Plenário 5 é o instituto para se falar de júri hoje no YouTube, na internet,
mais recomendável que tem. Opa, vindo de então você. a honra da gente estar aqui, inclusive eu pela segunda vez, é muito grande. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado. Então, vamos Como é que deixar a o gente fala? registro aqui do seu... Alô, televisões, olhem para nós. né? Olha pra nós. Então, você tá com quase 4.000, né, visualizações. Nossa, muito comentário. O pessoal gosta muito do seu trabalho. Enfim, parabéns. Eu Obrigado. tenho só a agradecer vocês. Eu Obrigado. só estou aqui porque vocês me chamaram, o Luiz hoje veio, e quantas vezes necessárias e a gente puder vir, a gente virá com o maior prazer. Está e registrada. agradecer também o pessoal que assiste. Muito Está obrigado. registrado Doutor aqui. Pedro. Para mim, sempre uma satisfação enorme estar ao seu lado, primeiramente, e estar ao lado de grandes tribunas, de grandes amigos, grandes advogados aqui. E é como você falou, a advocacia na tribuna, no plenário, representada por essas feras que passam aqui no nosso plenário 5, só tem a ganhar. E a defesa intransigente mais do que nunca. Vamos brindar. Uhul. Vamos brindar. E vamos finalizar, né, Luciano? Com favor. chave de ouro. Opa. Com esses dois magnatas aqui do Tribunal do Júri. E a você que nos assiste, mais uma vez, grato pela sua participação, pelos seus comentários. Continue dando seus comentários. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, dá um joinha e, por favor, nos acompanhe sempre. Obrigado por você existir, obrigado por nos acompanhar. Plenário 5 volta para um próximo episódio. Até mais. Tchau.